Olá, que Deus abençoe você, o seu fim de semana, mais uma vez, com o programa Ponto de Luz. Eu gostaria que você se mantivesse conosco, preparasse também o seu copo com água para o momento da oração que nós faremos ao término do programa. Durante o programa estaremos aqui mostrando para você, além das nossas palavras em si no programa, testemunhos que provam e comprovam a veracidade, a grandiosidade do poder de Deus. Mostrar para você que o Deus que agiu no passado, operou no passado, é o mesmo Deus que opera nos dias atuais e que pode mudar e transformar a situação da sua vida, tá bom? Se você deseja falar conosco, eu vou colocar à sua disposição a central de atendimento. Você está vendo aí nessa imagem os pastores que já estão atendendo. Nós temos homens de Deus espiritualmente falando, preparados para receber a sua ligação. O número eu deixo para você agora, você pode ligar para a gente, está aí o número de WhatsApp, o 11 3573 3500, o código 92 21 23 3202, independente da sua denominação, da sua religião. Você pode ligar pedindo ajuda por você e pelos seus familiares. Hoje, nesse programa de fim de semana, eu tenho aqui no estúdio comigo a Camila, minha esposa, que estará desde a central telefônica, central de atendimento, nós vamos receber aqui no estúdio os nomes de pessoas que estarão entrando em contato conosco. Daqui a pouco eu falo com ela. Bem, eu vou começar o programa lembrando a todos que nesse domingo nós teremos o grande domingo da volta. O próprio Deus orienta na sua palavra. Se tivermos o versículo de Joel, pode até colocar para mim. Joel, o livro de Joel, ele orienta as pessoas a se voltarem para Deus. Agora, porém, declaro ao Senhor, voltem-se. Quer dizer, o próprio Joel falando, né, para o povo, voltem-se para mim de todo o coração. Joel estava sendo usado pelo próprio Deus, pedindo que o povo se voltasse de todo o coração para Deus. E eu represento Joel falando aqui com você. Você não assiste o programa por acaso, é Deus querendo trazer você de volta já nesse domingo para uma mudança de vida. Nessa grande concentração de fé e milagres que acontece todos os domingos às 9h30 da manhã. E eu vou colocar para você esse testemunho agora que mostra que essa jovem, ela se voltou para Deus de todo o coração e houve uma mudança completa. Veja. Meu nome é Ranara, né? Antes de eu estar aqui na igreja, vinha tido várias crises de ansiedade recentemente e ao ponto de pensar várias besteiras, de querer tirar a própria vida também. Passava noites em claros, pensamentos muito acelerados, muita preocupação com o dia de amanhã, preocupação do que iria acontecer daqui a 5 minutos. Eu era uma pessoa extremamente preocupada e quando eu quis me entregar de fato, de verdade, para o Senhor Jesus, eu vi a transformação dele na minha vida. Aqui dentro da Igreja Universal, eu vinha aos cultos, eu participava da reunião de libertação, enfim, participava da reunião no geral. Só que não havia uma entrega da minha parte. Era todo tempo eu achando que comigo seria melhor, com eu no controle da minha vida seria melhor. Então, assim, eu tinha a consciência, eu estava aqui dentro, porém eu ainda estava no comando da minha vida. A partir do momento que eu via que eu não tinha mais, desculpa, eu até me emociono, mas eu não tinha mais forças e saídas para lutar, era só Deus para me ajudar. E eu perdi minha mãe recentemente, né? Então isso me ocasionou muitas coisas, porque na minha cabeça eu perdi a pessoa que orava por mim, eu perdi a pessoa que estava comigo, que intercedia por mim. Só que eu estava esquecendo que eu tinha um Deus, que eu tenho um Deus muito grande, que é o que intercede por mim, que é o que olha por mim, que é o que me conhece pelo meu nome. Então, a partir do momento que eu me entreguei, que eu me doei, renunciar às minhas vontades, renunciar àqueles pensamentos que vinham, não, mas você tem que fazer, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, você tem... tá vendo só, mas se você deixar o controle, não vai dar certo, você tem... Não, eu simplesmente parei de ter esses pensamentos, entreguei esses pensamentos para o Senhor e falei que a partir do momento que eu entregasse, era Ele na minha vida, Ele no comando, e foi uma entrega mesmo. Então, quando eu entreguei para o Senhor Jesus, recentemente Ele me deu uma porta abriu uma porta de emprego para mim novamente, que já é dele, já entreguei para ele, que é como eu falei para Deus, não é mais comigo, é com o Senhor. A ansiedade, não tenho mais, fui curada da ansiedade. Medo, porque antes eu tinha um medo ao ponto de eu não conseguir ficar sozinha na minha casa.
ao ponto de eu não conseguir usufruir do meu momento, porque cada ser humano precisa de um momento só. Então eu não conseguia, era perturbador para mim. Eu vejo assim que é Deus na minha vida, Deus nos meus caminhos, e realmente foi uma coisa que, a partir do momento que eu me entreguei, eu vi ele me confirmando cada dia mais que estava comigo. Até aqueles pensamentos de acusação, de falar, olha, tu tá sozinha, olha, tua mãe morreu, né? E agora? Quem é que... Não, quando vem esses pensamentos, porque a gente é bombardeado, mas sempre é aquilo maior de falar, não, eu tenho um Deus está comigo, Deus me confirmou, Deus sabe, Deus é presente na minha vida, Deus está comigo todos os dias da minha vida. Então é nisso que eu acredito, e eu tenho certeza que essa é a minha maior confirmação. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Neste salmo, uma verdade que não poupa ninguém. Todos temos o poder de escolha. A todo momento precisamos tomar decisões. Mas, por obedecerem aos próprios desejos e vontades do coração, muitos não perceberam e escolheram prazeres e caminhos que os afastaram de Deus. E a prova disso, uma vida sem paz e cansativa. Mas o mesmo poder de decisão que um dia colocou você no caminho errado é capaz de transformar a sua vida com a decisão de recomeçar e voltar para Deus. Neste domingo, 21 de junho, o Domingo da Volta. Traga uma foto sua para ser colocada diante do altar. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. É esse detalhe importante lembrar a todos neste domingo. Não esqueça de trazer a sua foto. Nós vamos estar recolhendo a foto de todos durante o dia todo para colocarmos essas fotos diariamente diante do altar para a oração, essa caminhada da fé, da Fogueira Santa que temos feito. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas, Camila, o que me chama a atenção no testemunho da Hanara, se eu não me engano, é que ela diz, ela passou por um momento de perda, perdeu a mãe, cheia de problemas, e ela disse assim, eu estava me esquecendo da grandiosidade do Deus que eu servia, da grandeza desse Deus. Até que ela se voltou para Deus novamente e buscou nele. O mal sempre trabalha com essa finalidade, separar a pessoa de Deus, e tem muita gente nos assistindo agora que ela precisa voltar. Ela se entregou aos afazeres, aos problemas, à correria do dia a dia, e ela está dizendo assim, por que essa tristeza dentro de mim? Por que esse vazio? Por que esse sentimento de frustração? A pessoa pode vencer em todos os aspectos de sua vida, conseguir a prosperidade necessária, mas se faltar o Espírito Santo, a presença de Deus dentro dela, sempre vai estar faltando alguma coisa, e na verdade é o principal, né? Tem pessoas, Wilton, que elas estão vazias, a alma delas estão vazias, né? E talvez essa pessoa um dia já esteve conosco também, e ela não consegue se voltar porque ela tem vergonha, ela se sente culpada, porque um dia talvez, como você disse, os afazeres, o trabalho, a família, alguma coisa a afastou de Deus, mas ela tem medo de voltar, ela tem vergonha de voltar. Mas para Deus, né, é o que Ele mais quer, que essa pessoa volte. É como pai, o prazer do pai é ter o filho de volta nos seus braços, né? E o primeiro passo para você se voltar é até entrar em contato conosco. Se você deseja ligar, eu vou colocar a central de atendimento aí agora. Estão os pastores ali atendendo. Você pode, eles estão anotando os nomes de pessoas que estão entrando em contato conosco. O telefone está aí. É o código 11-3573-3500 ou 92-2123-3202. Inclusive, a Camila, minha esposa, recebeu aqui nomes de pessoas que estão entrando em contato conosco. Por favor, Camila. Exatamente, Wilton. Eu tenho aqui a Tamires, que ela entrou em contato conosco e ela disse, por vezes me vejo desencorajada, com minha alma aflita, estou emocionalmente doente, necessito sair desta situação.
Minha família não me compreende, mas Deus está te chamando, né? Que bom que você entrou em contato. E temos aqui também o David, que disse: tenho necessitado de ajuda. Enfrento sérios conflitos com meu pai, ao ponto de eu ter ódio dele. Você pode seguir entrando em contato conosco nesse domingo, no grande domingo da volta, buscando a presença do Altíssimo, né? Você tem a oportunidade de colocar ali a sua vida no altar e não esqueça de trazer a sua foto, que nós estaremos recolhendo. Nós vamos a mais uma história e já voltamos. Meu nome é Meire. Estou aqui com o propósito de saciar a minha sede, de me libertar totalmente dessa depressão, dessa ansiedade. Vim com um convite especial de uma amiga chamada Rebeca, que ela é obreira. Ela viu minha situação, ela viu pelo que eu passei, que da minha separação, através dessa separação, vim adquirindo ansiedade, depressão. Não queria mais viver, eu não queria mais nada, apenas ficar trancada dentro de casa. Eu não queria mais saber de amigos, qualquer pessoa que chegava comigo dava uma palavra para mim, não preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim. E para mim, na minha cabeça, falava: a única opção é Deus, e de fato é Deus. E eu vim nesse culto, eu vim esperançosa de ser saciada, de ser liberta de fato, de verdade, para me poder sair daqui livre, sair daqui bem. E esse é meu propósito, é saciar, é cessar toda essa ansiedade, toda essa depressão que me acaba, né? E ficar no quarto escuro é horrível, porque você não consegue nem ligar a luz, você só quer ficar naquele escuro, né? Mas para a honra e glória do Senhor eu vim, e Deus vai saciar minha sede, e eu vou participar dessa reunião. Em nome de Jesus eu vou sair daqui sim, curada, libertada e saciada. Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Acabei de sair da reunião e Deus realmente saciou a minha sede, me libertou dessa ansiedade, dessa depressão, e tô cheia, graças a Deus, da presença dele. Não tem lugar maravilhoso, não tem lugar melhor do que estar aqui, ouvindo e vendo e crendo a palavra de Deus. Estou vendo a obra acontecendo realmente na minha vida, e é de verdade. Eu posso afirmar, estou liberta, estou saciada dessa sede maravilhosa que vem de Deus. O lugar onde Deus prometeu livramento. O lugar em que Deus prometeu transformação. O lugar onde Deus prometeu salvação. Entre você e estas promessas, apenas uma decisão. Em julho, a Fogueira Santa, no Monte Sião. Prepare-se. Aí você deve se preparar, porque já estamos vivendo essa fé da Fogueira Santa no Monte Sião. Inclusive, todos os dias, o horário aqui do Amazonas, a partir das 21h30, nós estamos pelos canais oficiais da Igreja Universal, unindo a fé com os pastores e esposas da nossa capital de Manaus, diante do altar aqui do templo. Estamos orando nessa caminhada, você pode acompanhar conosco. E a Fogueira Santa será exatamente no Monte Sião, onde há uma promessa. Vou colocar esse versículo para você acompanhar comigo, por favor. No Monte Sião e em Jerusalém, é exatamente para onde os pedidos irão no mês de agosto. Nós estaremos vivendo no mês de julho, para que no mês de agosto, em viagem, os pedidos sejam levados a esse lugar. Olha o que ele diz: no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. O livro de Joel fala isso. Joel pediu para que o povo se voltasse para Deus, para que houvesse esse livramento. E a proposta da Fogueira Santa é essa: é para que haja arrependimento, para que haja o derramamento do Espírito Santo e automaticamente o livramento, a salvação para a sua alma, o vazio da sua alma sendo preenchido, como aconteceu o livramento na vida deste casal que nós vamos acompanhar. Veja. Castelo do Piauí, a 160 quilômetros da capital Teresina. Entre os 19 mil habitantes da pequena cidade, vive um homem conhecido pelas suas habilidades.
Eu era um mentiroso. Eu cheguei a ter, de uma vez só, 5 amantes. Eu ligava para um e dizia assim, hoje eu não posso sair com você que eu vou fazer compra em tal lugar. Hoje eu não vou sair porque eu não estou bem. Aí recebi a ligação de outra. Aí ela falava assim, não gagueja, porque se tu gaguejar é porque a outra está aí. Tinha vezes que eu desconfiava, mas tamanha era a importância ao trabalho que eu dava, que eu desconfiava, mas eu deixava para lá. Eu não procurava saber. A gente tinha comércio, a gente estava assim, bem sucedido. A gente estava vivendo uma vida, né, de conquistas, comprava carros caro. E eu focada muito nas lojas, trabalhando muito. Funcionária cuidava da casa, funcionária que cuidava dos filhos, funcionária que fazia tudo para os filhos, e os filhos tipo que abandonado. A ponto que ele chegava assim e falava, eu tô saindo, onde você vai? Todo bem arrumado, todo cheiroso, mas onde você vai? Dessa forma. Não, eu vou até ali o contador. Não, eu vou até ali o banco. Cheiroso, bem arrumado. Na verdade, eu achava que eu estava arrebentando, eu era o bonitão. Eu nunca imaginava que eles queriam o meu dinheiro. Até porque eu pensava comigo, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho um carrão, eu ando na cidade, o melhor carro é o meu. E eu achava que eu estava abafando. Então, eu pensava assim, não quero meu dinheiro. E no início, elas falaram, não quero saber do teu dinheiro, eu quero você. Mas lá na frente, no aniversário, data de aniversário, você não vai me dar nada. Piriguete, mulher casada, que tem seus maridos, mulher bonita, bem arrumada, mulher de academia, faz academia, mas cada um casada, cada um tinha seus maridos. Ela chegava com um bilhetezinho marcando o horário, o lugar que eles iam se encontrar. Ali, nós dois ali trabalhando, eu não conseguia perceber que dali elas pegavam, colocavam na mão dele. Mas eu não chegava até a ele para procurar. Por quê? Perguntar. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu imaginava. E se ele falar que tem uma outra mulher? E aí, o que vai acontecer de mim? O que eu fazia fora, todo aquele luxo que eu tinha, as coisas erradas que eu fazia, aquelas noites que eu saía com as amantes, começou o resultado vir contrário, porque aí atingiu o meu comércio. Começou eu a atrasar a prestação de carro que eu tinha comprado, coisas que nunca tinha acontecido comigo, atrasar pagamento de funcionário. Aquilo que eu achava que era bom, começou a ficar ruim. Porque aí eu não tinha mais cabeça, nem para administrar o meu negócio e nem para cuidar das amantes que tinha também. A gente começou a fazer empréstimo, né, para poder resolver, achando que ia resolver a situação, mas no caso só piorava. E aí, ao ponto da gente não ter mais controle da situação, das lojas, perdendo as lojas, comecemos a vender uma, comecemos a vender outra, comecemos a vender o caminhão, comecemos a vender um carro, começava a vender outro. Quando eu vi um carro assim parar, eu imaginava, já é a cobrança, mais de 800 mil, como que nós ia pagar? E aí, a ponto de eu ficar acamada, desesperada, chorando, não conseguir mais trabalhar, indo ao médico, né? E apareceu vários tipos de doença, assim, de repente, de uma hora para outra. E ao ponto de eu chegar a tomar 8 remédios por dia. Nós já tínhamos gastado tudo e ela continuava doente. O desespero bateu em mim, foi quando um dia eu pensei assim, o problema foi eu que causei todo esse problema. Então, eu vou resolver agora. Aí tinha um tambor assim de colocar feijão, que é de 200 litros. Aí eu subi em cima desse tambor, peguei uma corda, aí amarrei, coloquei no meu pescoço e falei, agora sim, agora eu resolvo. E na hora que eu coloquei a corda no pescoço, aí apareceu lá uma programação do Templo Salomão, lá no Piauí. Ele chegou, falou assim, olha, você que está aí, talvez que você é uma pessoa que agora está querendo tirar a própria vida e você não vê outra saída.
Esse pensamento de morte não é de Deus não, hein? Seus problemas Deus resolve. Não é nada para Deus. Agora, eu tirei a corda do pescoço, desci, aí eu fui até a televisão. Eu não sei de onde você me assiste, mas eu creio que se você pegar todos esses problemas, todos, e colocar aqui no altar, você pode estar certo que esses problemas vão virar testemunhos. Mas aí ele falou assim, mas para isso acontecer, você tem que largar tudo que você está fazendo de errado, tudo. E ele ainda falou assim, se você não fizer isso, eu não estou falando contigo. Aí o que foi que eu fiz? Peguei o meu telefone, aí eu tinha 5 amantes. Aí eu liguei para uma e falei, nunca mais ligue para mim, porque eu não vou te atender. E aí fui ligando de uma por uma, até chegar a última. Aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, eu estou indo lá no Templo de Salomão, buscar a tua cura. Eu não sabia o que era o Templo de Salomão, porque eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Foi a primeira vez. Aí eu peguei o ônibus lá na minha cidade, em Castelo, no Piauí, e vim diretamente aqui para o Templo de Salomão. 3 dias de viagem. 2.833 quilômetros. A disposição de fazer tudo diferente fez o João chegar neste lugar. Tudo que foi pregado naquele dia, naquela reunião, foi para mim. Eu entendi que o doente não era minha esposa. Na verdade, quem estava precisando de cura e de libertação era eu mesmo. Aí ele chamou na frente e disse, olha, você que está vindo de outro estado e na tua cidade, aonde você chegar, você vai encontrar uma igreja universal mais próximo da sua casa. Aí eu falei assim, eu pensei assim, meu Deus, me enganaram. Falaram que era o Templo de Salomão, mas na mesma hora eu disse, não, eu me apresento, eu vou. Quando eu cheguei lá na minha cidade, aí eu chamei a minha esposa, eu não fui nem desfazer a mala, te arruma, porque nós vamos se apresentar a Deus na Igreja Universal. E 3 meses e meio eu fui curada. Cheguei ao ponto de não tomar mais nenhum remédio. Eu ouvi uma palavra que o homem de Deus falou, que eu gravei até hoje. Essa palavra que ele falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí, ouvindo aquela palavra, aí quando entrou na hora da busca, eu falei assim, meu Deus, o reino do mundo, o reino que eu queria, o império que eu tinha, esse eu conheci e não valeu nada para mim. Agora, o teu reino, esse eu não conheço ainda, mas eu quero conhecer. Aí, um dia eu cheguei na igreja, o pastor estava falando da fogueira santa. E naquele dia, Deus falou comigo. Eu cheguei em casa, a gente tinha acabado de chegar da reunião, e aí eu falei para ela. Eu falei para ela tudo que eu fazia. Nessa hora eu chorei, nessa hora eu desabei mesmo, fiquei de joelho, pedi perdão a ela. Mas naquela hora, eu senti ali uma coisa tão boa, porque mesmo sabendo que se ela não me perdoasse, mas eu já sabia que eu tinha confessado. Então aquela coisa boa veio para mim, na mesma hora. Eu senti assim ao lado dele e olhei para ele e falei, agora sim, agora eu te perdoo. E perdoei. E eu peguei, entrei naquele envelope, com aquele valor, subi no altar e quando eu desci, eu já desci já outra pessoa. Uma força que eu... Desculpa. Ele testificou, filho, eu sou contigo. Eu estou aqui. Eu sou contigo. Essa foi a palavra que ele falou para mim.
eu já tinha recebido o Espírito Santo, a minha esposa também. Aí eu falei para ela, vamos para São Paulo, a gente vai começar a nossa vida lá. Já que aqui acabou tudo, então a gente vai começar a nossa vida lá em São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, aí a gente foi buscar, eu fui buscar e ela também pela nossa vida sentimental. Nas palestras da Terapia do Amor, a gente aprendeu, né? Como antes a gente não tinha diálogo para conversar, foi a primeira coisa que a gente aprendeu na Terapia do Amor, concordância em tudo. Depois de 30 anos, eu aprendi a ser uma esposa melhor. Depois que o Espírito do Amor entrou em mim, eu passei a ver a minha esposa de outra forma. Eu me apaixonei por ela mais do que no início. Na verdade, hoje ainda eu sou um homem apaixonado. Até hoje a gente vive em lua de mel, né, meu amor? Sim. Eu encontrei o amor verdadeiro. Deus pôde transformar, o Espírito do Amor transformou esse homem da água para o vinho. Aquele ramo de comércio que a gente tinha fracassado, que faliu, a gente já tem 2 lojas. Esse período que muita gente fala de dificuldade, eu e minha esposa, nós não sabemos o que é isso, porque nós não atrasa a salário de funcionário mais. O segredo foi quando eu me esvaziei de mim. Foi a hora que veio a paz. Porque naquela hora eu entendi, é melhor ter paz do que ter dinheiro. De que adianta ter dinheiro e não ter paz? Então eu recebi essa paz depois de fazer a terapia do amor, direitinho, certinho. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Como você pode ver, eu estou com os pastores aqui de Manaus, da cidade de Manaus. Estamos nos reunindo todos os dias aqui no nosso Templo Maior, diante do altar, pastores e esposas, exatamente para clamar em seu favor, como a palavra de Deus orienta no livro de Joel. Nós estamos vivendo essa fé da Fogueira Santa do Monte Sião, essa caminhada da fé, e você que nos assiste pode participar conosco de segunda a sexta-feira, todos os dias, o horário aqui do estado do Amazonas, às 21h30. Que Deus abençoe a todos. Participe conosco todos os dias, então, pelos canais oficiais da Igreja Universal. A partir das 21h30, nós estaremos unidos em seu favor. Se você deseja entender mais sobre essa Fogueira Santa do Monte Sião, neste domingo, em uma Igreja Universal, você entenderá, como também aqui no Templo Maior, às 9h30 da manhã. Não deixe de trazer a foto que estaremos recolhendo. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, juntamente com Camila, nós nos unimos aqui nos nossos estúdios em favor das pessoas que estão do outro lado. Aflitas, atormentadas, desesperadas, pessoas que ligaram, mandaram suas mensagens, aquelas que nos assistem de um hospital, de uma clínica de recuperação, de um leito de dor, os que estão afastados, meu Pai, nesse grande domingo da volta, que retornem, que o que falamos, mas principalmente o que mostramos, seja o Senhor convencendo essa criatura e dando forças para que todos neste domingo cheguem na tua casa. Esse copo com água seja ele santificado, consagrado, ungido, que esteja nele o teu poder, para que recebamos força agora. E você que crê conosco, diga amém. Graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba força. Esperamos por você nesse domingo, aqui no Templo Maior, Constantino Neri. Nós aguardamos por você, a sua família, a sua casa, Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus te abençoe. Até lá. A todo momento precisamos tomar decisões. Muitos não perceberam e escolheram prazeres e caminhos que os afastaram de Deus. Mas o mesmo poder de decisão que um dia colocou você no caminho errado é capaz de transformar a sua vida. O Domingo da Volta, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.